Ok. Tá? Ok, um resumão aí, um flashback, vamos relembrar conceitos de prótese fixa, tá? É uma aula que eu já dei, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Então a gente falou bastante sobre metal, fundição, procedimento de fundição, esculpir em cera, né? O João chegou aí também. Então, eu vou fazer aqui uma sessão, vamos relembrar, né, com alguns conceitos novos de prótese fixa, que é o que a gente tem aí no segundo semestre, né? Então, eu já comentei com vocês aí aquele princípio das próteses fixas, que possuem pontes, né? Possuem pilares, né? Pilares, então áreas também com vazios por baixo, né? Em que a prótese a pessoa tem que higienizar. Então esse cálculo aí de quantos pilares, quantos pontos tem que ser calculado, né? Para ver se essa ponte aguenta. Então são conceitos bem de engenharia combinados com biologia, né? Então vamos dar uma relembrada nessa aula que eu já dei, mas eu dei mais voltada para a aula de provisório. Agora eu estou falando mais sobre prótese fixa definitiva mesmo, né? Em que a pessoa às vezes perde um dente, por exemplo, e o dentista opta por desgastar os dentes vizinhos e cimentar uma prótese aí de 3 dentes, sendo que um fica suspenso, né? Hoje em dia, com os implantes, isso se tornou bem mais raro, mas às vezes a pessoa não tem osso, às vezes ela não quer fazer implante, então a opção é a prótese cimentada colada, né? Então pode ser de 3 elementos, 4, 5, 6, né? Então, tanto para recuperar dentes que estão destruídos através de inlay, coroa total, né? Já passei essas coisas para você, ou para repor dentes, né, que estão faltando, né? Então o dentista precisa saber todos aqueles princípios de preparos que eu já passei para vocês, a inclinação das paredes, o chanfro, o espaço uniforme para o dente que será realizado, para o material que será realizado, né? Então princípios que forneçam retenção, resistência, né, para o dente que a gente vai realizar, né? Segundo Schillingburg, eu já passei esse conceito, né? A arte é a ciência de restaurar com metal fundido ou porcelana os dentes destruídos e de recolocar os que faltam mediante uma cimentação. Hoje tem resina foto também, tem metaloplástica, metalocerâmica, né? Então, ou restaurar ou recolocar os que faltam. Hoje também existem próteses fixas parafusadas, né? No caso dos implantes, então ampliou bastante os trabalhos de prótese fixa, né? Então, basicamente, o dente vai ser cimentado e esse cimento preenche os espaços vazios, né? Então, retendo a restauração, né? Quanto melhor o preparo, né? Quanto melhor a adaptação tende a ser dessa prótese, né? Então, é muito importante a adaptação, né? Esse limite que eu já falei tanto, essa linha do limite do preparo, né? A gente tentar fazer o mais justo possível. Então, a gente tem vários materiais, vários tipos de metais, ligas metálicas, foi o tema das últimas aulas, né? Temos dentes de resina, tanto provisório como resina composta, que é uma resina que a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas, né? Que conseguimos fazer metaloplástico, essa combinação de metal, metalocerâmica, a combinação de metal com cerâmica, e a cerâmica pura, que é a tendência hoje, o metal free, né? Livre de metal, né? Então, temos aí conceitos de preparos que eu passei, paredes de conicidade de 6 graus, né? O término em chanfro, né? Uma altura adequada. Às vezes a gente precisa cimentar núcleos, como tem aí, núcleos que vão dentro da raiz. O ideal é que eles estejam 2/3 dessa raiz, né? Para não fraturar, não soltar. Então, tem conceitos também desses núcleos, que podem ser de fibra de vidro, de metal, de cerâmica prensada. Tem várias opções também para aumentar aí o tamanho, a altura do preparo, quando não tem estrutura, colando dentro da raiz, né? Então, núcleos intrarradiculares. E aí sim podemos cimentar uma peça que pode ser de diferentes materiais. Isso é prótese fixa,
né? Prótese cimentada, prótese parcial fixa. E metal free, que é a tendência. Hoje a gente tem um monte de técnica, CAD/CAM, então cerâmica prensada, que é feita com cera, o dente, e depois pode recobrir também a cerâmica prensada, aplicando a cerâmica, aplicando incisal. Tem uma gama de técnicas hoje que tem bastante pano para manga, cursos para fazer, né? Então, uma das vantagens da metal free, como a cerâmica prensada, é que o dentista passa um ácido, passa o tal do silano, que a gente já estudou, passa um bonde, depois o cimento, que cimenta no dente. Isso proporciona uma união química, né? O cimento resinoso cola mesmo na cerâmica e também adere, né, na dentina, no esmalte, então, como facetas. Como é que a faceta não solta, né? Eu preparo só na frente, é porque é uma adesão química dessa faceta no dente. Então, fica bem colado para chuchu mesmo, né? Então, essa é a vantagem das técnicas sem metal, porque o metal ele enrosca, na verdade. Você põe um cimento e cola, mas nas paredes do metal não tem uma ligação química, né? Ele fica meio que enroscado, vamos dizer assim, né? Então, uma retenção mecânica, né? Então, depende muito do formato do preparo para esses dentes não ficarem soltando, né? Então, são duas linhas aí, né, de tipos de próteses, tá? Então, esse conceito aqui eu não tinha passado ainda, que é a lei de Ante, mas é bem de Ante mesmo, viu? Então, é antiga, tá? Então, Ante, vocês não vão entender nada agora que eu vou ler, não se preocupa, tá? A área da superfície das raízes dos apoios deve ser igual ou superior à área das raízes dos dentes que serão substituídos por pônticos. Ixi, complicou. Vou tentar explicar mostrando no desenho aqui. Vejam só essa pessoa. Ela perdeu esse dente. Deu cárie, deu canal, trepanou, deu problema, infeccionou e teve que tirar. E aí a pessoa não quer fazer implante, ela quer fazer uma prótese fixa. O dentista vai ter que preparar os dentes vizinhos ali. Ela perdeu o 37, né? O dentista vai ter que preparar o 36 e o 38 e colar uma peça, né, com 2 apoios aí em cada dente e um pôntico, um dente penduradinho, aí uma prótese fixa de 3 elementos, tá? Aí o dentista está em dúvida, né? Ele será que esses 2 dentes aí, o terceiro molar e o primeiro molar, vão aguentar, né, a força aí da mastigação com um dente penduradinho? Aí que vem a lei de Ante, tá? Então, o que ele começa a pensar? Ele falou assim, deixa eu ver, quantas raízes perdeu? Ah, ele perdeu 2 raízes aí, quando eu extraí, perdeu 2 raízes. Quantas raízes vão segurar o meu trabalho, vão suportar o meu trabalho aí? Ah, os dentes do lado tem 2 raízes, do outro lado tem 2 raízes, então são 4 raízes que vão, né, segurar esse trabalho, substituindo 2 raízes que se perdeu. Então, aguenta, tá? Nós estamos com mais raízes no trabalho do que raízes que perdeu. 4 que estão ali e 2 que eu perdi. 4-2, ganhamos esse jogo, pode fazer essa prótese que dá certo. Só que eu estou meio que simplificando, eu estou contando as raízes, né? 1, 2, 3, 4, mas na verdade o Ante fala a área da superfície das raízes dos apoios deve ser igual ou maior à área das raízes dos dentes que foram perdidos, serão substituídos por pontos. Ele fala a área, não a quantidade. Então, na verdade, é um pouco mais complexo isso. Eu teria que radiografar e ver se a área das raízes, raiz boa, dentro do osso, raiz saudável, que esteja funcional, presa dentro do osso, o osso saudável também. Essa área tem que ser maior do que a área dos dentes que foram perdidos. Não entendi ainda, vamos de novo. Então, vamos supor que a pessoa perdeu mais um dente.
né? Então, deu cárie ali, putz, e acabou perdendo. O dentista falou, arranca que é mais fácil, ele arrancou. E agora? Eu quero fazer uma prótese, não quero fazer implante. Será que eu consigo fazer uma prótese colada, cimentada no 35, que é o premolar, e no 38, que é o molar, e o 36 e 37 penduradinho ali, como se fossem ponticos. O que vocês acham? É possível fazer essa prótese? Você acha que é arriscado ou é possível? Arriscado. Arriscado, perfeito, porque a pessoa perdeu 4 raízes, né? Arrancou 2 dentes que tinham 2 raízes, então foram 4 raízes que foram para o beleléu. Agora nós vamos fazer uma prótese que tem 2 raízes no último molar e uma raiz no pré-molar, no 35. Perdemos o jogo, né? São 3 raízes que vão ter que suportar as 4 que foram perdidas, né? E mais ela mesma, né? Então, é arriscado, é arriscado. Se a pessoa insistir, eu quero fazer prótese colada. PPR, não quer fazer PPR? Tire, põe, aí não força. Não, não quero essa coisa que tire, põe, eu não quero. Quero colada. Então, para ficar tranquilo, o que o dentista teria que fazer? Quem imagina? Ela quer prótese colada e o dentista vai fazer. Para ficar tranquilo, o que ele deve fazer? Engenharia. Um reforço no meio dos dois substitutos? Na verdade, o perigo de não dar certo não é a prótese quebrar aqui, né? Porque o metal, estando reforçado, ele não quebra. O perigo é os dentes vizinhos não aguentarem, eles ficarem mole, perderem osso e perder tudo, perder os dentes, ficar prejuízo. Em vez de substituir, perdeu todos, né? Então perde o pré, perde o molar às vezes. Geralmente é o pré que dança, que ele não aguenta uma raiz só, né, para suportar os outros dois ali. Então, na verdade, não é um reforço na prótese. Aonde a gente tem que reforçar? Então, os pilares. Nos pilares. Exato. Temos que desgastar mais um dente. A Adriana chegou aí. Tá? Então, nós temos que desgastar mais um dente. Então, o dentista fala, bom, você quer prótese cimentada, eu vou ter que preparar também o 34. Ele vai lá, desgasta o dente 34, desgasta o dente 35, desgasta o dente 38, e aí cimenta uma peça que une esses 5 dentes. Aí tem 2 raízes lá na frente, segurando, aguentando aquela força, 2 raízes lá atrás, aguentando aquela força, e 4 que estão sendo substituídas. Empatou o jogo, pelo menos, menos chance de dar problema. Então, só para vocês entenderem, fixarem, né? A área da superfície das raízes dos apoios, é quem está segurando, deve ser igual ou maior, superior, à área das raízes dos dentes que foram perdidos e serão substituídos por pontos, né? Então, igual ou superior. O ideal é ser superior, né? Igual empata, né? E ainda dá um medinho, mas não é quantidade, é a área. Reforçando isso, é o dentista que vai calcular isso. Através de radiografia, ele vai ver se aquele trabalho está seguro ou esses dentes podem sofrer aí, né, um excesso de carga e perder osso, ficar mole e perder os dentes, perder os pilares, perder a ponte, perder tudo, né? Então, aqui nós prepararíamos 2 dentes na parte anterior, 34 e 35, e um dente na parte posterior, 38. Um caso que é muito comum, só para a gente complementar, e nos laboratórios os dentistas frequentemente eles arriscam, é quando a pessoa tem os 2 caninos, aqui tem os dentes posteriores do canino, e ela perde os 4 incisivos, ela perde os centrais e os laterais, fica aquela janelona aqui e os caninão de vampiro. O dentista, muitas vezes, ele arrisca, ele desgasta o canino, desgasta do canino e cimenta uma peça com 4 dentes, 4 pontos só nos caninos.
é bem arriscado. Tá certo que o canino tem uma baita raizona, geralmente. Tem que radiografar para a área desse canino, né? Para ver se ele realmente suporta isso, tá? O ideal seria desgastar também o premolar, né? Ali o 14 e o 24, para ter 2 pilares para suportarem os 4 dentes. Aí fica tranquilo, né? Porque tem o risco de os caninos mesializarem e mudar de posição. Os dentes vêm tudo para frente. Né? A prótese, os caninos, vem tudo para a parte anterior. Porque não suportou, ainda mais a protrusão, né? Que é bastante força, né? Na protrusão. Então, um trabalho arriscado que o dentista muitas vezes arrisca. Ok? Então, essa foi a lei diante, tá? Que o dentista usa, muitas vezes, para calcular aí se aqueles dentes vão suportar, né, essa carga mastigatória. E a gente pode observar que as partes da prótese fixa, que eu já falei também, nós temos o ponte, que é aquele que faz parte da ponte, que fica ali suspenso, a pessoa vai ter que limpar por baixo esses pontos, passar o fio dental por baixo e limpar, né, porque senão vai dar mau hálito, vai acabar infiltrando o cárie, vai inflamar a gengiva, né, então tem que estar sempre limpando por baixo dos pontos. Essa região que une os pontos aos pilares se chama conector. Conector, tá? Ele conecta o pontico ao pilar, que é a área que vai ser cimentada no dente da própria pessoa que foi preparado, né? Esses conectores aqui, de metal, você tem que tomar cuidado para não afinar muito. Pegar o disco e ficar afinando, senão eles podem quebrar e perde a prótese, né? Às vezes trinca a cerâmica, né? Então, o mínimo que os conectores devem ter, é 4 milímetros quadrados, tá? Então, um conector de 2 por 2 tá ótimo, ele aguenta, não dobra, não quebra, não flexiona. 2 por 2 é 4 milímetros quadrados. Ou 1 por 4, pode ser também, tá? 1 milímetro, né, de largura, 4 de altura, então você tem um conector mais fino, porém mais largo. Então pode ser também 4 milímetros quadrados, não dobra, não quebra, tá? Porque são áreas críticas, você pode afinar e quebrar. Esse é o limite para que você tenha uma boa resistência com os metais que trabalhamos, tá? Então, a espessura dos bordos, 0,3 é o ideal, né? Você tem bastante espaço para cerâmica e o metal não dobra, tem resistência ainda, tá? Muito bem, são as características dessas estruturas metálicas, que são estruturas para aplicar cerâmica ou para aplicar resina foto, né? Para fazer prótese fixa em geral. Tá? Então, essa brincadeira começou muito antigamente, de moldar e fazer modelos, né? Já falei sobre materiais de moldagem, né? Sobre materiais rígidos, elásticos, sobre o agar, sobre o alginato, que não molda bem prótese fixa, né? O alginato é mais para modelo antagonista, mas ele não copia ali a área da gengiva muito bem, subgengival. Então, normalmente é usado silicone por adição, silicone por condensação, é o dentista que vai moldar, né? Então, já falei sobre esses materiais, né, que ele usa o material pesado, depois o leve, que ele coloca aquele fiozinho retrator por baixo da gengiva para tentar copiar bem o preparo, né? Então, aí o material leve do silicone acaba penetrando naquela região do sulco gengival, onde estava o fio, e aí copia tudo direitinho o término, que é uma das regiões mais importantes aí da prótese fixa, se não a mais importante, a linha de término, que a gente pode ver ali o limite do preparo, né, onde o dentista desgastou o dente, até o limite onde gastou e não desgastou, né? Então temos ali bem nítido essa região fundamental, que esteja bem justa o seu trabalho, né, para que as bactérias não penetrem por baixo do seu trabalho, aí, criando uma infiltração de cárie. Então,
tem várias formas de moldar, também comentei o casquete de resina, que às vezes o dentista molda com casquete, para copiar bem essa região, né? Então, aí chegando no local que eu queria dar ênfase, né? Então, que é descontaminar o modelo, não esquecer de descontaminar o molde com hipoclorito, com ácido peracético, né? Então, borrifando, deixando 10 minutos fechado em um umidificador. E hoje tem o corona também a mais aí, que é uma doença preocupante, então a gente tem que nos proteger, né? Aí sim, nós temos um modelo de trabalho que queremos enxergar bem a linha de término e nós temos que troquelizar, tá? Troquelizar é o que eu mais gostaria, então, assim, de ampliar um pouco o conhecimento de vocês, que eu já citei, já mostrei, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nessa parte de troquelização. Então, né, nós temos um modelo que o dentista aí moldou, vazou o gesso e mandou para o laboratório para a gente realizar um trabalho, por exemplo, metalocerâmicas, né? Então, primeira coisa que o laboratório vai ter que fazer vai ser troquelizar isso, né? Já desinfectou, agora o troquel. Por quê? Eu não estou conseguindo ver bem aqui o limite do preparo, é a região mais importante do preparo, né? Esse limite, tem gengiva cobrindo, né? Aqui também tem um pouco de gengiva cobrindo aqui, né? Então, a gente precisa separar esses dentes, cortar esses dentes para poder trabalhar cada um individualmente. Tá? Então, esse é o objetivo do troquel. A primeira coisa, né? Então, vai ser tirar esse palato, tá? Então, a gente costuma desenhar antes para saber aonde a gente vai recortar, e essas paredes aqui sempre inclinadas, tá? Então tem que ser expulsivo, com uma inclinação poderia ser até um pouco maior aqui essa inclinação. Está inclinada, tá? Ela está expulsiva, mas poderia ser um pouquinho mais para garantir. Por quê? Esse modelo a gente vai pôr numa base de gesso, e isso tem que sair para cima, né? Isso tem que sair para cima, tá? Então, dessa forma, desencaixa desta forma que vai ter aqui, ó, tá? Vai ter uma forma de gesso aqui embaixo, uma base de gesso. Então, é importante que essa inclinação seja expulsiva. A gente tem um recortador de palato lá na escola, é uma máquina que vocês já viram, que tem uma broca e ela já tem esse formato. Então a gente põe a broca aqui, né? Ó, você faz de conta que é a broca, ó, tá aqui a broca, estou desenhando. Ela vai lá no palato e já vai recortando, inclusive com a inclinação correta dessas paredes. É um espetáculo essa máquina, né? Recortador de palato, tem várias marcas. A Giliza tem um aspirador para remover esse pó todo que gera, né? Então, quem não tem o recortador de palato, pega uma broca de tungstênio, uma drila de preferência com tarja preta, né, que é específica para gesso, e vai na raça. Tem gente que gosta de cortar um V com a serra e tirar com a serra já o miolo aí dessa parte do gesso, né, para não fazer muito pó, vai com a serrinha e tira uma parte desse gesso. E aí depois passa a broca e deixa ela lisinho, e com inclinação, como eu disse, expulsiva, né? Que possa ser removido para cima, inclinando um pouco as paredes aí, né? Inclinando as paredes para ficar expulsivo. E aqui a gente já planeja. O ideal é até já desenhar. Eu quero separar esse dente. Você já pega aqui, ó, vou separar esse dente. Você pega um grafite e já imagina que isso aqui você quer tirar. Então vou ter que cortar aqui, né, para que esse dente aqui eu remova e trabalhe nele. Aqui tem uma prótese de 3 elementos, tem algumas formas de fazer. Tem gente que põe 3 pinos, tem gente que põe um pino só, tá? Então varia um pouco. Você pode dividir cada um desses elementos, tá? Mas eu vou fazer aqui dividido com os 3 unidos aqui. Aqui eu vou fazer uma prótese de 3 dentes. Eu não separei para não perder precisão, por exemplo. É um argumento. A peça está unida ainda para não perder precisão, tá? Então aqui eu dividi esse modelo em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de gesso que vou ter que pôr pino. Então eu ponho o pino aqui,
Posso pôr outro pino aqui, porque é um pedaço muito grande, eu ponho 2, para não ficar dançando. Eu tenho que pôr outro pino aqui, tenho que pôr outro pino aqui, para subir, ficar preso, né? Para ter onde encaixar. Então, só estou planejando esse troquel, né? Todas essas partes saem para cima, né? Eu vou gastar 6 pinos aí para fazer esse troquel, tá? Então, eu já planejo aonde que eu vou furar para colocar os pinos. Tá? Então, também, olha lá, está expulsivo. Dá para ver aí esse inclinado, aí, essa parede inclinada, né, que está realmente inclinada. Eu consigo ver ela totalmente. Olha ela aí, a parede inclinadinha. E aí eu venho com a broca e venho fazendo marcações, afundando a drila. Para quê? Para ter encaixes, para essas peças não rodarem. Vai ter um gesso que vai entrar aí e vai fazer um encaixe preciso, como se fosse entrar nesses buraquinhos, assim, ó, um pino que entra no buraquinho e não deixa essas peças se movimentarem. Né? Então, são espécie de encaixes, tá? Guias para o troquel não ficar dançando. Na parte inferior aí do modelo também, ó, fiz alguns guias aí, ó, alguns guias que vai o gesso copiar, né, e fazer com que essas partes encaixem precisamente. Vejam que está tudo expulsivo, tudo lisinho, né? Uma peça vai desencaixar da outra. Se tiver áspero, passa uma lixa, deixa bem lisinho. Tá? E aí vamos perfurar para fazer os pinos. Né? Aí tem aquelas máquinas para colar os pinos, na verdade. Né? Então tem aquelas máquinas perfuradoras de troquel, que já perfuram tudo paralelo, já mostrei para vocês na aula de equipamentos. Né? Para quem não tem, vai na raça, vai furando com uma broca Carbide 703, que ela é meio gordinha, e já deixa no formato aí da cabeça do pino de troquel, para colar dentro. Então, eu perfuro e já vou colando esses pinos. Tem vários tipos de pino, mostrei para vocês, com bainha, sem bainha, redondo, formato de cruz, que é o crosspin, nesse caso aí é o crosspin. Então, a gente vai tentando colar com o máximo cuidado para que eles fiquem paralelos. Isso é muito importante. Ó. Você vai olhando por trás ali e vai tentando deixar os postes todos paralelos. Se tiver um meio torto, você vai lá, ajusta, tira ele, faz um buraquinho maior para que ele fique paralelo. Aí você põe um super bonder e cola esses pinos paralelos. Ó. Olha esse, olha com o outro lado lá se está paralelo, olha esse com o da frente, sabe? Vai olhando por todos os pinos, assim, para ver se todos estão paralelos entre si. Tá? Com a máquina perfurador de troquel, essa encanação já não existe tanto, porque ela perfura todos paralelos, só abaixa tal, já vai, né, se você na mesma base do modelo não alterar, ela sempre vai perfurar perpendicular ao modelo, então sempre fica paralelo. Tá? Ajuda muito aquela máquina perfurador de troquel e recortador de palato para quem se especializa nessa arte de troquelizar, que ainda não é o trabalho, né? Por incrível que pareça, é ainda o caminho para que você consiga fazer o trabalho, que é o dente. Né? Mas é incluso no preço, tá? A parte de troquelização é cobrada, né? Você vai fazer uma metalocerâmica, é o preço da metalocerâmica mais o preço do troquel, tá? Não pode esquecer, isso é cobrado, você está gastando gesso, pino, tá? Tempo, então... Olha lá, não esqueçam de vaselinar as partes para não grudar. Né? Coloquei as bainhas, essas capinhas vermelhas, depois de vaselinar, não passa na mesma hora, porque essa bainha aí você não pode melecar de vaselina, tá? Essa bainha vai ficar presa no gesso que a gente vai pôr a seguir. Então, não vaselina o vermelhinho. Antes de pôr o vermelhinho, vaselina, é mais fácil. Aí depois põe os pininhos, tá? Que vão estar sem vaselina. Esses pininhos vão ser envolvidos pelo gesso que nós vamos fazer agora, tá? Então, vaselina também é aquela parte interna, porque vai ter gesso ali também. Essa parte tem que desgrudar do outro gesso que nós vamos pôr. Tem gente que gosta de cera de chão, poliflor, em vez de vaselina, né? Então, tem algumas opções de isolar, tá? A vaselina é o mais usado. Isolar gesso de gesso, tá? Então, olha lá, fiz um gesso especial, de preferência, gesso tipo 4, né, e preenchi dentro de uma forma de silicone. Né, e pus o gesso e mergulhei os pinos lá dentro.
Toma cuidado para não dar bolha. É legal dar uma lambuzada nos pinos antes, com gesso, antes de mergulhar, tá? Então, olha lá. Recortei no recortador e estou vendo essa situação aí. Né? Cadê os pinos? Cadê? Está aí dentro do gesso branco. Se você pegar, se tiver tudo lisinho, se você passou vaselina, se as paredes estão expulsivas, e você pegar uma espátula de gesso, de madeira, e dar uma batidinha no céu da boca, que é branco agora, dá uma batidinha, esse modelo vai soltando um no outro. Vai soltando um do outro. Você fala, oh, que beleza. Por isso que os pinos têm que ser paralelos, porque se eles estiverem inclinados, um para cá, um para lá, trava e às vezes não sai. Você dá pancada e não sai, né? Então dá um certo desespero. Então, os pinos paralelos. E a vantagem, tem gente que não tira também. Tem gente que já vai serrando. Antes, já aqui, ó, eu tô com medo de bater, eu quero serrar. Então já pega a serra e já vem serrando, já vem serrando. Tem gente, pode ser também, tá? Você sem bater já ir serrando. Só que tem um risco, você não sabe onde está o pino. De repente você vem aqui, pega no pino, aí pode quebrar o gesso, né? Então essa é a vantagem de você remover, né? Remove todo o modelo, né? E aí sim, com uma serra, você já sabe que o pino está aqui. Aí você vem com uma serra, não vai lá no pino, pelo amor de Deus. Vem aqui, vem para cá, corta aqui. Vem aqui, corta aqui, com cuidado para não ir no pino, né? Ali vai cortar também, corta aqui. E ali vai, entendeu? Então, você divide esse modelo nas partes que você gostaria. Assim, você conseguiu fazer um troquel bonito e funcional. Essa é a ideia. O troquel tem que funcionar, né? É uma parte que pode dificultar seu trabalho, sua precisão depois, né? Então, é uma parte muito importante, inicial, é o troquel. Olha aí a base, onde encaixa cada parte, né? Depois a gente tem que cortar, pode ser com uma serra. Então, você corta aí com uma serrinha, devagarzinho, e corta as partes que você já planejou. Cada parte vai ter pino, né? E depois a gente desgasta a parte gengival. Vocês vão ver num vídeo que eu vou pôr daqui a pouco, né? Toda a parte gengival aí que o gesso está atrapalhando para a gente visualizar o preparo, a gente evidencia, né? Ou com a broca, ou com o lecron, ou com bisturi, ó, a gente vai tirando o gesso para que a gente possa fazer o trabalho de cera, isola e fazer o trabalho de cera, o coping, né? Se é metalocerâmica, vai precisar de um coping. Então, olha aí, evidenciando, eu estou vendo aqui o limite onde o dentista chegou com a broca, é o limite onde eu vou chegar com a cera. Só que tem uma gengiva aqui, ó, me atrapalhando, eu tenho que tirar essa gengiva para depois conseguir fazer um dente aqui com uma bossa vestibular, né? Um dente aí que oclua na região certa, né? Que tenha os sulcos aí na região certa, né? E que seja funcional, né? E que chegue até o término, as bactérias não penetram, né? Então, bem adaptado. Então, esse preparo a gente vai delimitar essa linha do término, né? Com uma mina de cera ideal, um lapisinho vermelho, né? Depois a gente pode usar espaçador, né? Que é um espaço para que a cola do dentista tenha espaço, então espaçador, né? Que a gente passa no preparo, aí a gente isola e começa o trabalho com cera, né? Então, aquele preparinho tinha ali aquele gesso atrapalhando, a gente remove e enxerga esse preparo por completo. Passa um espaçador, tem gente que não passa, nunca no bordo do espaçador, sempre só nas paredes, né, desse preparo. O espaçador existe espaçador na dental, tem gente que faz com cera, tem gente que faz com super bonder, é uma camadinha para dar um mini espaço para a cola do dentista, o cimento. Tá? E aí isola e faz o trabalho, né? Então, olha aí, o trabalho, fundição, foi feito com cera, depois fundiu, adaptou os preparos, está preparado aí para aplicar cerâmica. Olha, troquelizou todos, teve que troquelizar, separar cada elemento. Reparem que essa base aqui parece ser de plástico, não estou conseguindo identificar, é uma forma diferente de fazer troquel que eu vou mostrar para vocês na segunda parte da aula, que vai ter uns videozinhos bacanas aí para a gente assistir, tá? Então, olha aí, troquelizou,
para conseguir fazer esses copings de metal. Olha o coping de metal todo penteadinho, como eu falei, vai ser jateado, vai ser oxidado, e aí pronto para aplicar cerâmica. Olha a cinturinha dele bem fininha, 0,3, 0,4 milímetros, né, para que não apareça metal. Então, na região dos bordos, assim, né, o chanfro bem fininho, para que tenha bastante cerâmica naquela região, né? E aí sim, nós vamos, então, no vídeo a seguir, ver alguns tipos de troquel, né? O troquel alveolar, o troquel de Geller, bastante realizado em cursos, né, em que não tem pino. O dente entra dentro do gesso, parecendo que ele tem uma raiz. Por isso que se chama troquel alveolar. Parece que ele entra dentro do alvéolo do dente. Então, olha lá, o gesso ali com os buracos, onde vai encaixar os preparos com uma parte que parece a raiz. Isso foi conhecido como troquel de Geller, que foi quem inventou. Nós vamos ver num vídeo russo isso daí, agora, já, quando vocês voltarem, né? Olha lá o troquel com uma base de plástico também. É uma máquina que se chama giroforme, já tem algumas cópias hoje em dia, né, dessa máquina, mas um equipamento caro para fazer o troquel mais preciso que existe, que é com essa base de plástico, tá? Então, giroforme é o nome dessa máquina, vamos ver no vídeo quando vocês retornarem, né? E outra forma de fazer troquel é comprando essas bases. A Acutrac foram as primeiras, hoje já existem outras marcas, né, que são bases de plástico, toda cheia de dentinhos, que a gente põe o gesso ali, mole, e depois põe um modelo recortado em cima, e aí ele fica com esse formato. Essa parte toda sai e encaixa de novo. Se você recortar, passar a serra, vai continuar saindo essas partes encaixando dentro dessa base. Então, é uma forma de fazer troquéis sem pinos, tá? Então, você precisa, na verdade, ter várias bases dessa para poder fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Mandar para o dentista, às vezes, né, para ele provar e tal e coisa, tá? Então, essa é a desvantagem, que você precisa ter várias bases, tá? O outro precisa ter vários pinos, né? Então, vai comprar pino para fazer troquel com pino, tá? Então, vamos agora, no retorno, falar sobre essas técnicas, tá? Um troquel convencional, como a gente faz no curso, com a base de gesso, né? Um troquel com a base de plástico, que é conhecido por giroforme, troquelização giroforme, e a troquelização tipo Geller, tá bom? Então, reconectem aí, a aula está acabando, essa primeira parte, e a gente retorna em 1 minuto com esses vídeos. Então, vamos aos vídeos aí. Professor, pode perguntar. Quando voltar às aulas, a gente vai fazer isso na prática também. Isso, com certeza. Tá? Só estou passando a teoria para a gente saber para onde vamos, tá bom? Para saber a sequência aí, tá? Então, pode ficar tranquilo que com a prática tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil, mas então só estou passando para vocês já ficarem espertos com a técnica, tá bom? Vocês estão vendo a tela aí, né? Estão vendo? O vídeo tá tudo certo aí, né? Para ver? Então, sim, tá sim. Sim. Pessoal, reparem uma coisa que eu vi sem querer durante a aula da manhã, né? Essa pessoa vai troquelizar o modelo, Eu não gosto de criticar o trabalho dos outros, porque é até um pouco antiético, né? Mas só para observar que daria para melhorar isso aí, hein? Daria para melhorar. Se vocês observarem, esse modelo já quebrou. Tem uma trinca aqui, ó, colado com Super Bonder, aí do lado direito da tela. Aí. Vocês estão vendo a trinca? Viram? Sim. Ah, isso Sim. não é legal. Sabe por que isso aconteceu? Porque, para troquelizar, a gente tem que tirar todo o céu da boca, não tem? Que tirar todo o céu da boca. Eu falei que tem recortador aí para recortar o céu da boca, o recortador de palato e tal. A pessoa, ela falou, putz, eu vou pôr um monte de gesso. Vai depois ter que tirar o gesso?
eu vou ser mais esperto, eu vou pôr gesso só nos dentes, e aí já não tem céu da boca. Aí, meio caminho andado, eu não preciso mais tirar o céu da boca, porque já está sem céu da boca. Aí a pessoa se acha malandrona esperta, vai remover o modelo do molde que o dentista fez e pá, quebra, né? A parte mais fina desse gesso que ele fez não aguenta, e tem que fazer um pouco de força para tirar, né? De dentro do molde. Silicone ainda um pouco mais, né? Então, desencaixou. Nessa de tirar, quebra um pedaço. Poderia ter, arriscou, poderia ter quebrado no meio do preparo. Aí chora. Né? Aí chora, se quebrasse o preparo que o dentista fez ali. A forma já não é a mesma, né? Já perdeu a qualidade. Depois você fez o gesso, tirou, aí vai fazer outro gesso, já não vai ficar igual. Tá? Tem silicone que aguenta, os mais caros, tá? Mas, então, aí ele correu o risco. Então, não tira modelo de ferradura. Inferior é a mesma coisa, é uma ferradura. Se você tenta tirar isso, muitas vezes ele quebra. Une as duas partes, faz o céu da boca, completa o modelo inteiro, e aí remove com segurança. Aí depois recorta o céu da boca, certo? Um risco aí que ele correu e dançou. Não dançou muito, mas dançou um pouquinho. Perdeu um pouco de precisão, perdeu um pouco de estética, qualidade, né? Já tem uma trinca ali no trabalho. Ok! Então faz o céu da boca e depois remove o céu da boca, tá? E eu fiz besteira, eu voltei, eu passei para o próximo vídeo e eu não queria passar para o próximo vídeo. Eu queria só apertar o play. Então, volta um pouquinho aqui. Espera um pouco, espera um pouco. Um segundo. Aí, chegamos no ponto que estávamos, acredito eu. Vai, pode ir, filho. Pode ir, que estamos juntos. Estamos juntos. Foi, enquanto carrega aqui, que eu fiz besteira, já tinha carregado, vocês entenderam essa questão aí de preencher o modelo todo, né? Tá? E depois recortar o palato. Tá? Então, já está voltando. Então, temos aí esse modelo aí que vamos troquelizar. Tá? O preparo do dentista está expulsivo, está bem feito, olha aí. Paredes inclinadas, enxergo todo o contorno, né? Então, tudo ok para troquelizar. Ele gosta de fazer marcações onde vai colocar o pino, um pouquinho diferente do que eu fiz, mas tudo bem, ele está marcando aonde vai a região do pino. Então, está marcando a parte mais grossa do modelo, é bom também você saber, para não perfurar em regiões frágeis, né? Não perfurar em regiões frágeis. Então, aí você pode, uma broca esférica, eu gosto da Carbide 703, tá? Então, ela entra já no tamanho do pino. Aí você perfura as regiões onde que vai pino. No caso, ele foi no motor mesmo, se esforçando para que esses furos sejam paralelos, né? Então, existe a máquina perfuradora de troquel, né, para realizar esses furos. Aí ele vai colar os pinos. Os pinos, ele usou uns pinos mais baratos na região posterior e no trabalho que ele vai realizar ali, um pino que já tem bainha, que é um pino com mais precisão. Então, os pinos que vão no gesso, aqui na lateral, ele fez isso para economizar, né? E aqui na parte central, um pino duplo, que tem bainha, que é onde ele vai fazer o trabalho, tá? Então, já posicionou aí a bainha de metal desse pino, os outros dois economizou um pouquinho, não é muito boa qualidade, mas está valendo. Tá? Então, ele põe uma bolinha de cera nesses pinos para ficar um buraquinho. Quando fica pronto, fica um buraquinho para você apertar e sair os troquéis, né? Então, é uma bolinha de cera que ele coloca, muitas pessoas colocam aí na ponta do pino, depois que colou ele. Tá? Não esquece de isolar a vaselininha. Então, em todo gesso, tá? Reparem que ele não fez aquela área interna que a gente desgasta. Eu acho legal fazer aquela parede interna inclinada. Ele vai inclinar, vai ter a base só na base mesmo, né?
Então, pode dançar um pouquinho. Repare que a parte interna ele não fez aquele desgaste, eu acho legal. São variações da técnica que eu estou gostando de mostrar. Então, ele já fez o gesso da base, de preferência gesso especial, né? Ele isolou, lembra? Vocês lembram que ele isolou, né? Então, ele fez o gesso, de preferência especial, tem uma base de silicone para ajudar. Aí, ele vai dar as batidinhas, né, que vai soltando aí o gesso rosa do gesso branco. Ele separou agora da forma, né, da forma. Tá? Então, ele vai dar umas batidinhas ali e, olha lá, começa a subir o seu modelo, né? Porque os pinos estão paralelos, estão dando umas batidinhas com a espátula de madeira, né? Então, aí agora ele já sabe onde está o pino, né? Não tem o risco de cortar e atingir o pino, então ele já está desenhando aí para não pegar no pino. Cuidado com o preparo, vem com a serrinha, que é a forma que a gente vai fazer, vem serrando ali sobre a gengiva, não sobre o dente, sobre os dentes, né? Cortou um lado, aí depois corta o outro lado, e aí essas partes elas se soltam, né? Se separam, você consegue então tirar o dentinho que você vai trabalhar, né? E agora sim podemos começar a pensar aí na cera, né? Antes, logicamente, expor o bordo, tá? Agora expor o bordo. Então vamos ver se ele vai expor o bordo aqui, mostrar pra gente como que ele faz. Olha lá, tá demarcando o bordo com um lápis, né? Olha lá, marcou, evite grafite, porque ela pode dar problema na fundição. E aí ele está removendo essa gengiva que está em cima do preparo, que eu não consigo enxergar o preparo. Aí removeu toda a gengiva de volta e demarcou a linha do preparo. O ideal é marcar com lápis de cera, tá? Não com grafite, que ela pode interferir na fundição. Então está feito um troquel funcional, tá? Então, troquelizado o modelo, pronto para conseguir fazer uma prótese fixa. Ok, esse é um jeito simples de fazer troquel, um jeito com gesso e gesso, com pino, tá bom? Gesso e gesso com pino. Outra forma de fazer é o troquel alveolar que eu citei para vocês. Tem um vídeo russo aqui que eu achei interessante. Não dá para entender o que o rapaz fala, mas ele está quieto agora. Tá? Então, reparem só esse molde que veio do dentista. Né? Esse molde veio do dentista. Então, ele vai misturar um gesso especial. Esse molde é de silicone. Então, oi, tudo bem, querida? Como você está? Não acredito que vai ter propaganda no meio do vídeo. Ai, 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 ai. Este vídeo é patrocinado. Peraí. Calma aí que eu vou pular os anúncios. Aguenta firme aí. Então, o vídeo que virá a seguir é o troquel alveolar. Muita calma nessa hora. O troquel alveolar que é feito sem pino, tá bom? Então, vamos lá, amigo russo. Tá russa a coisa aqui, a internet tá russa. Eu não acredito que vai ter outra propaganda, pode ser que tenha. Tô achando que vai ter, tudo bem. Paciência. A paciência... Não tem. Então, olha lá. Esse molde que veio pelo dentista é de silicone, poderia passar um antibolha, né? Um antibolha, ele tira a energia aí do silicone, quebra a tensão superficial e o gesso copia melhor, mas ele não passa o antibolha, tá? Mas ele conseguiu fazer um modelo legal, um modelo bacana. Então, realmente a internet tá uma beleza, tá muito legal, tá bacana. Aí, meu povo, vamos ver a troquelização tipo Geller ou troquelização alveolar. Olha lá, ele está aplicando o gesso com muito cuidado para não dar bolhas na região ali do preparo, na região interna. Então, ele está preparando um gesso especial, um gesso tipo 4. Né? Então, ele vai colocar o gesso só onde tem preparo aí, tá?
Ele colocou, fez um meia-boca, famoso trabalho meia-boca, né? Então está fazendo só metadinha, aonde o dentista preparou os dentes, que ele viu ali que vai fazer uma prótese. Então, ok, o gesso tomou presa, ele remove esse gesso aí, remove, tá? Com cuidado para não rasgar o silicone que ele vai usar ainda. Tá? Então, olha lá, o preparo que o dentista fez. Tá? O preparo que o dentista fez. Ele vai cortar fora esses dentes. Ele vai cortar, serrar, olha lá o disco. Né? Um disco de gesso, ele corta, vai individualizar cada dentinho que o dentista preparou. Né? No caso, é um pré e um molar. Então, ele vai, né, individualizar, deixar eles, né, isolados, vamos dizer assim. Tá? Individualizados. E aí ele vai começar com a broca, apontar esse gesso, transformando aquela parte de baixo como se fosse uma raiz. Reparem só, ele vai começar a desgastar o gesso, né, bem rente ao preparo, né, fazendo, olha, está expondo o bordo, ela está expondo o limite do preparo, aquela gengiva toda que atrapalha, olha lá, está removendo com a broca para ver o preparo por completo, né, o preparo por completo, está tirando essas gengivas, né, de gesso aí que estão escondendo o limite do preparo, a primeira coisa. Aí depois ele começa a fazer esse afunilamento aí desse gesso para transformar ele como se estivesse no formato de uma raiz, olha lá. Então ele vem com uma broca deixando aí cônico, né, vai afinando as paredes para baixo, para ele ficar cônico. Cônico. Vai lá, meu filho, mostra para nós. Olha lá. Então, uma broca que tem a lateral reta, né? Então, ele vem apontando esse gesso, apontando, né? Como se fosse uma raiz desse preparo aí, ó. Tá? Então, ele vai apontando essas raízes aí. E aí? Tudo bem? Tudo. Olha lá. Agora no molar. Mesma coisa, ó, transformou aquele gesso e ele faz um desgastezinho que é para encaixar, não ficar girando. Né? Um encaixe. Olha, está marcando o limite do preparo, onde vai a cera que ele vai trabalhar. Né? Lembrando que evite grafite. Sempre lápis de cera é o ideal. Ok, o limite do preparo dele. Tá? Então ficou dois dentões aí, parece ter uma raiz grande, expulsiva, de gesso. Né? Olha que interessante. Agora ele vai colocar uma camadinha de cera nessa raiz, que é um alívio. É para não grudar um gesso no outro. Ele vai colocar um outro gesso para não grudar, para não enroscar, para criar um pequeno espaço para que entre e sai. Então ele passa uma cera, mas é invisível, é transparente, ó, é bem derretida. É só para impermeabilizar esse modelo e ele não grudar no outro gesso. Então, nos dois dentinhos, nos dois dentes que estão nesse formato, ele vai passar essa cera, tá? Vai passar essa cera aí. Tá? Então, olha lá, no outro, tá passando nessa base toda, essa cerinha bem fininha, tá? E olha a outra aí, o pré-molar, uma cerinha bem derretida, né? Então, aí ele pega o molde, que ele não jogou fora, e vai encaixar o preparo, né? O preparo no preparo. Olha lá, esse gesso foi feito, inclusive, aí mesmo, né? Ele vazou o gesso, tirou, recortou, deixou nesse formato. Ah, você está brincando que vai ter propaganda? Ah, vai ter propaganda. Política ainda? Ai, não, fala sério. Então, não, ok. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Espera aí, pessoal. Tudo bem aí? Dúvida até aí, não? Tá tudo bem? Estou pulando as propagandas aqui. Aproveitem para perguntar. Aproveitem para perguntar. Então, o que ele fez? O que ele fez mesmo? Vamos ver aqui. Então, estamos aqui nesse ponto. Ele encaixou aqueles dentinhos no silicone, né? O preparo no silicone. Então, encaixou ali os preparos no silicone, cada dentinho na sua casinha. Né? E ele passa uma cera para que aquilo não solte. Então, vamos ver isso. Calma, muita calma. Olha lá, ele está encaixando o pré-molar, o molar também tem seu encaixe certo, encaixou, uma beleza, olha lá, encaixa, está na posição certa, tá? Reparem que a raiz ela é cônica, ela vai afinando para que ela possa ser removida depois do interior do outro gesso que ele vai pôr.
né? Olha lá, está passando ali uma cerinha bem derretida para que isso não solte, para que isso não desprenda do silicone, tá? Então, ele encaixou nos preparos. Aí ele vai fazer um gesso aí de cor diferente, mais bonito, gesso especial também, ideal, e aí está vazando esse gesso para fazer agora sim a boca toda, tá? É bom passar uma vaselininha nesses dois dentes que estão para cima, aí, nesse gesso, para não grudar. Ele passou a cera, mas um pouquinho de vaselina bem fina é bacana, é aconselhável. Então ele está fazendo a forma agora, né, a sua base de silicone, para colocar o molde, que ele já pôs gesso, né? Então fazer agora o modelo por completo, Ele pegou aquele molde que ele já estava trabalhando, olha lá, colocou e pôs de cabeça para baixo, deu uma apertadinha para que esse gesso possa tomar presa. Olha aí que beleza! Saiu ali da forma. Então ele tem os dentes em rosa e tem os preparos aí de bege. Fez uns detalhezinhos brancos para dar um tchan. E aí esses dentes, né, como eles são cônicos, tem dois furos embaixo ali, né, que é para apertar e o dente sair. Então, ele tem todo o contorno da gengiva em volta, né, o contorno da gengiva. Então, ele aperta embaixo e tira o troquel alveolar, ou troquel sem pino, ou troquel de Geller, bastante usado aí em cursos, em alguns laboratórios, tá? Então, uma outra forma de fazer troquel, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, embora, olha só, passou um verniz ainda na outra parte do gesso, aí no gesso rosa, passou um vernizinho para dar um tchan. Não façam isso no preparo, porque você vai fazer o trabalho ainda ali, pode perder precisão, tá? Muito bem. Apesar da internet meio desesperadora, deu para a gente ver esta técnica. Tá? Vamos para a última técnica da aula, que é o giroforme. O giroforme, eu acredito que seja o mais preciso, tá? E também a forma mais cara de fazer, porque você precisa de equipamento relativamente caro, tá? Então, reparem só esta máquina, este sistema de fazer troquel de base de plástico, tá? Então, ela tem uma espécie de uma gaveta de metal que você põe o seu molde, tá? E ela vem com uma base de plástico que você tem que centralizar seu molde, né? Então, você recorta esses excessos de silicone, é um silicone para laboratório, né? Então, você centraliza essa base no trabalho que você vai fazer, ó. O trabalho está todo ali embaixo, cabe dentro da placa. Ok. Então, ele passa para a base de plástico branca, que é onde vai ter os furos, onde vai encaixar os pinos, tá? Então, tem uma base que encaixa precisamente na máquina, né? Ela tem um encaixe preciso, fica travado com a parte de plástico, que é a base, né, do troquel, na parte de baixo, né? Então, ele coloca todo esse molde na parte de cima, e aonde tem preparo, aonde ele quer que tenha furo, lá no plástico, ele vai com o laser e perfura, né? Tem um dispositivo que está furando embaixo a placa, olha lá. A placa já está perfurada, então o laser ele posicionou, embaixo do laser foi perfurado exatamente alinhado com os dentes que ele quer troquelizar, tá? Esse sistema já vem os pinos que encaixam paralelos certinho nesses furos que foram feitos na máquina. Aí ele inverte ali, ele vai colocar essa base de plástico estava embaixo, né? Foi perfurada embaixo, agora ela vem para cima, né? Então ele vai vazar o gesso no espatulador a vácuo, como vocês podem ver, na proporção certa, tomando o máximo cuidado para não dar bolha, né? Então com um pincelzinho vai colocando, o gesso vai escoando, né? E vai preenchendo as cavidades até que ele lota esse molde e vem com aquela parte de plástico que ele perfurou e pôs o pino e posiciona certinho na região programada, que ele já tinha programado antes naquela estrutura transparente, né? Aí o gesso tomou presa. Então,
O interessante dessa forma é que o gesso já endurece no pino, não precisa colar o pino depois, né? O gesso endureceu e já prendeu os pinos ali, né? Então, veja aí, o gesso tomou presa e já com os pinos na posição. Olha aí o recortador de palato, que bacana, né? Útil, ágil, grande, né? Já deixa num formato legal aí o palato. Ele tem experiência com o disco, ele vai na fé, vai separando os dentes rapidinho com um disco fino, que é específico para gesso, um disco diamantado, tem umas perfurações. Então, com o máximo de cuidado para não encostar nos dentes, no preparo, ele foi lá e separou bonitinho cada elemento. Tá? Então, ele está agora expondo o preparo, vai ser uma faceta, né? Então, ele está expondo o preparo para que ele veja exatamente o término. Tá? Esse vídeo vai mais longe, ele vai duplicar esse modelo. É muito legal essa máquina, porque ele quer fazer um dente de porcelana na técnica de modelo refratário. Você precisa fazer um modelo de revestimento. Então, ele está aplicando essa cera aqui, que é espaçador, espaço para a cola do dentista, né? O espaço para a cola do dentista. Então, ele fez um espaçador, tirou o excesso. Então, ele está pondo uma cerinha para dar um espaço a mais no trabalho dele por dentro para caber a cola do dentista. E ele vai duplicar esses dois troquéis. Ele quer fazer cerâmica aplicada, não é cerâmica prensada. Então, ele vai fazer troquéis de revestimento, não de gesso. Esse daí é de gesso. Esse daí é de gesso, não aguenta a temperatura alta. Então, ele tem aí todo um sistema para duplicar esses troquéis. O que ele vai fazer? Ele fez uma piscininha ali para o troquel. Olha, ele posicionou a base com os pinos, né? Ele pôs ali uma cerinha para que o silicone não vaze, fechando os furos, né? E aí ele está vertendo um silicone chique, um silicone por adição, já misturou com o catalisador, e está afundando ali os seus troquéis dentro desse silicone que é de alta precisão. Né? Esse silicone polimeriza, vira uma borracha, que copiou os dois troquéis dele. Vamos ver? Então, ele vai tirar o troquel de gesso, com cuidado, para não quebrar. Tirou, ali ficou preso, né, os dois troqueizinhos com pino de metal. Né? Ele vem, puxa um com a pinça hemostática. Né? Então, puxou um, puxou outro. Esses dois são de gesso. E nós temos uma forma, uma cópia do dente já aliviado. Né? O dente já está com uma camadinha de cera, então ele já está aliviado, está com espaço para o trabalho. E aí, o que ele vai fazer aí? Ele vai colocar um pino branco, né? Pinos refratários, pinos com material que aguenta a temperatura do forno, como zircônia ou de alumínio. Então, olha lá, os pinos encaixam. Olha o antibolha aí, silicone não gosta de gesso, então ele pôs o antibolha, nem revestimento, né? Ele pôs o antibolha para não dar bolha. Pôs aí a sílica coloidal, que faz o que? O revestimento expandir, lembra? Né? A sílica tal, expande no forno, aumenta de tamanho. Está fazendo um revestimento espatulado a vácuo, né? E na proporção certa aí para aplicar cerâmica sobre o revestimento. É a técnica de troquel refratário. E está colocando revestimento, não é gesso. É revestimento dentro daquela piscina de silicone que é uma cópia do troquel original. Né? Então, ele colocou ali a base que tem os pinos brancos, os pinos que aguentam temperatura alta. Travou o sistema para ficar tudo na posição correta e ter precisão. Abriu o sistema porque o troquel já tomou presa. Olha lá os troquéis branquinhos, com pinos brancos também, e esses troquéis podem ir no forno, que beleza. Então, eu posso aplicar cerâmica sobre esses troquéis. Vou fazer facetas de cerâmica, né, aplicadas sobre o troquel. Estou tirando ali a piscininha de silicone, estou tirando com cuidado o troquel de revestimento, olha eles aí, o troquel de revestimento, material refratário. Novamente vou dividir. Lembra que esse revestimento já está mais gordinho, tem um espaçador que ele passou com cera. Aí ele vai de novo dar uma visualizada no bordo, se tiver alguma região, e aí ele tem um troquel, né? Um troquel pronto para trabalhar, um troquel de gesso, né? Que foi dividido, que ele pode colocar os de gesso, né? E pode também
Para aplicar cerâmica, ele põe esses branquinhos, esses mais claros. Ele aplica a cerâmica sobre o revestimento e tudo vai para o forno de cerâmica, né? Então, ele aplica sobre o troquel de revestimento. Quando o trabalho estiver pronto, as facetas de cerâmica que ele fez no troquel, ele posiciona no modelo de gesso e manda para o dentista. Né? Então, ele confere se está bem adaptado. Né? Então, este é o modelo giroforme, ou a técnica giroforme de fazer troquel, em que você, né, posiciona os pinos nessa base de plástico. Essa base de plástico é posicionada sobre o gesso e os pinos acabam sendo envolvidos por esse gesso que endurece. Então, não precisa colar os pinos, fazer o buraco para colar o pino, né? O pino já endurece envolvido por esse gesso, tá? São 3 formas aí bastante realizadas aí nos laboratórios desse mundão aí. Então, um troquel convencional, que você fura, põe um pino, depois põe um gesso. O troquel alveolar, que você faz o gesso, deixa ele com formato de raiz, posiciona no molde, isola e coloca a outra parte do gesso. E o troquel giroforme, que você tem uma base de plástico, um sistema que perfura as bases de plástico, e essa base de plástico já vai com os pinos no seu molde, já com o gesso, e endurece, né, já com os pinos posicionados. É a forma mais precisa de todas, porque a base de plástico, a base não expande, não tem alteração dimensional, a base de plástico. Então, é a forma mais precisa, é o giroforme. Entenderam, pessoal? Foi bacana esses vídeos aí? Deu para entender? Troquel, técnicas de fazer? Bacana, show de bola. Ok, dá uma olhadinha em várias técnicas aí, dá uma olhada nesses vídeos que eu postei, outros, põe para pesquisar essas palavras aí, giroforme, troquel alveolar, tem bastante coisa na internet. E vai memorizando, que como o João falou, nós vamos fazer na prática. A sequência é chegar lá no laboratório, montar no articulador, fazer escultura para treinar, que nós não treinamos no modelo. Fazer provisório, que é o básico da prótese, fazer provisório. Aí sim, troquelizar o modelo e partir para uma fundição. Tá? Essa é a sequência que faremos no laboratório. Tá? E com orto aí no meio, tudo misturado, nos momentos livres. Ok?